Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Há muito tempo eu queria conhecer vocês, agradecer demais. Obrigado, Guilherme, obrigado, Bruno, toda a liderança aqui. Muito bom rever os amigos, ter esse tempo aqui de mesa, de qualidade. Obrigado. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. E já fui muito abençoado pela palavra, pelas conversas, por tudo que vi aqui. E me deram o tema discipulado puro e simples. E eu quero falar com você um pouco sobre discipulado. Então vai abrindo a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo número 28. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 28, 18. Então, meu nome é Douglas, eu sou ali de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu sou casado com a Val, ela manda um beijão para todos vocês. E eu e a Val, nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi. E eu e a Val, a gente lidera esse movimento chamado Jesus Cop, que também é uma igreja local em Bragança, a família Jesus Cop. E a gente tem pregado por toda parte, principalmente online, que você é uma cópia de Jesus na terra, que você foi criado para se parecer com Cristo. Você foi criado para que onde Ele plantou você possa refletir Cristo nesse lugar. E a gente tem usado a internet para isso. Quem aqui já viu assim um videozinho do Desascope? Levanta a mão assim. Se alguém não levantou a mão, você chama para aceitar Jesus depois aqui. Brincadeira, mas se você não viu, depois você procura lá. Quem achou Mateus 28, 18, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Você não achou Mateus, a gente vai duvidar do seu amor. Sinta-se mal agora. Mateus 28, 18. Vamos embora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche seus olhos mais uma vez, papai. Estamos diante da tua palavra, das Escrituras Sagradas, e nós cremos que essa é a verdade. Então, eu queria te pedir, pai, libera o teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade hoje aqui. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, transforma o nosso entendimento. Pai, nós não queremos apenas informações aqui, nós queremos uma revelação do Senhor, Pai. Mostra-nos o que o Senhor quer de nós, mostra-nos se há algo dentro de nós que não está em acordo com a Tua palavra, Pai. Nós estamos completamente submissos a Ti. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. Faça a Tua vontade entre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos falar nesse nosso último momento, e eu acho muito importante a gente terminar com isso, porque a gente termina com um envio, né? Lá na família de Zascope, todos os cultos, nós terminamos lendo esse texto de Mateus 28, 18. A gente termina o culto dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batiza eles e ensina eles a guardar o que vocês acabaram de aprender aqui. E o que você precisa entender é que Jesus vem à Terra e ele tem um ministério de 3 anos, como o Ângelo citou aqui. Ele tem um ministério de 3 anos e entenda o tamanho da responsabilidade e o tamanho da missão. Ele tem 3 anos para iniciar um movimento que transformaria completamente o mundo. Ele tem 3 anos para salvar a humanidade, e literalmente. Era quase que a função de um herói da Marvel ali. Ele veio literalmente para salvar o mundo. E ele vai fazer isso em 3 anos. E a minha pergunta para você é: qual o método que Jesus decidiu usar nesses 3 anos para simplesmente virar o mundo de ponta cabeça? Ele tem apenas 3 anos, ele tem apenas um tiro para dar.
qual foi a estratégia que Deus encarnado usou para então mudar completamente o rumo da história? E a resposta é discipulado. Diga comigo, discipulado. Então entenda o que eu estou querendo dizer para você. Deus encarnado. A Bíblia vai dizer que tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Ou seja, Deus, o Criador de todas as coisas, a mente que criou o universo, que criou o seu planeta, que criou as plantas, que criou você, que criou o nosso corpo, que criou tudo que você está vendo, essa mente encarnou. E Ele vem cumprir essa missão de espalhar o evangelho e o reino de Deus por toda a terra. E essa mente decide usar um método. Qual é o método? E aí nós olhamos para esse Deus e dizemos às vezes assim: eu tenho uma ideia melhor. E se a gente pegasse folhetos, fosse numa praça e distribuísse? Não, tem uma ideia melhor, Deus. E se a gente pegasse, fizesse um teatro no Farol? Tem uma ideia melhor. E se a gente tocasse uma música na praça de alimentação de um shopping e fizesse uma dança? E se a gente fizesse uma cruzada? Não, tem uma ideia melhor. Um canal no YouTube. E entenda, todas essas coisas que eu citei, nenhuma delas estão erradas. Nenhuma delas tem algo ruim nelas. O ruim é se eu usar isso para substituir o método de Deus de discipular. Sabe, às vezes você pode falar, você está discipulando? Você fala, não, por quê? Porque eu não tenho tempo, eu sou do louvor e eu tenho que ir para o ensaio. Você está discipulando? Não está dando tempo, porque eu sou do ministério de não sei o quê e tal. E entenda uma coisa, não deixe absolutamente nada substituir aquilo que Deus deixou para a gente fazer. Gente, por que nós temos que discipular? Por que nós temos que nos envolver com discipulado? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Não é uma sugestão de Jesus. Jesus, ele está aqui nessa passagem na última reunião com os discípulos. A última reunião com os discípulos, antes de ser assunto ao céu e liberar os caras para continuar o ministério. E ele introduz o assunto da seguinte forma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, né? Na linguagem de hoje, eu mando nessa bagaça toda. Você está entendendo? No céu, eu mando. Você está entendendo? Na terra, agora eu mando. Eu mando em todas as coisas. Então, será que é importante a próxima coisa que ele vai falar? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, para tudo e ouça o que eu vou dizer. Vão e façam discípulos. Tem uma ideia melhor. Não estamos abertos para ideias. É vão e façam discípulos. Mas e se? Não está aberto para discussão. É vai e faça discípulos. Primeiro motivo porque eu e você deveríamos estar envolvidos com discipulado, gastando a nossa vida com discipulado, é porque é um imperativo, é uma ordem de Jesus. Não é uma sugestão de Jesus, não é uma dica de Jesus, não é uma alternativa, não, é uma ordem de Jesus para os discípulos. Vão e façam discípulos. E a pergunta que eu te faço é: você está vivendo o que Jesus mandou viver? Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para alguém que adulterou, traiu a esposa, traiu o marido, e pensa, meu Deus, que absurdo. Por que um absurdo? Porque ele acabou de quebrar uma ordenança de Deus.
A gente olha para alguém que está acessando pornografia e você fala, meu Deus, que absurdo. Por que é um absurdo? Porque ele acabou de desonrar uma ordenança de Deus. Você olha para alguém corrupto que roubou um dinheiro e você fala, isso aí tem que ser preso. Isso aí é um absurdo. Por quê? Porque ele acabou de quebrar uma ordenança de Deus. E você que não está fazendo discípulos? Você está quebrando uma ordenança de Deus. Você entende que é um imperativo? Você entende que ele está introduzindo com toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por que que nós temos que discipular? Porque é uma ordem de Jesus. Segundo, porque discipulado é a natureza do discípulo. Gente, se você está aqui hoje e você é um discípulo de Jesus, você vai fazer discípulo. Deixa eu te perguntar, o que um cachorro gera, gente? Cachorrinho. O que sai de gato? Gatinho. Pelo. Hein? Se dois cavalos lá se juntam, o que sai? Cavalo. E discípulo, gera o quê? Então entenda que gerar discípulos é a natureza do discípulo. Hoje em dia você tem, quando você vai no mercado agora, tem umas frutas que foram geneticamente modificadas, já viram? Então você pode ir lá comprar uma uva que foi geneticamente modificada. Você pode ir lá e comprar uma melancia que foi geneticamente, ela foi modificada. E qual é a diferença dela, quando você olha para a melancia, a verdadeira e a que foi geneticamente modificada, qual é a diferença das duas? Externamente nenhuma. Quando você olha uma uva normal e uma uva geneticamente modificada, qual é a diferença das duas? Externamente nenhuma. Por isso que eu olhando aqui, não tem como saber qual é os discípulos de verdade e quais são os discípulos falsos. Porque externamente é tudo igual. Qual é a diferença dessas duas frutas, gente? Semente. A fruta verdadeira, ela tem dentro dela a capacidade de gerar outras frutas. Mas a falsa não. Ela tem aparência de uva, mas ela é estéril. Nada sai dela. As uvas terminam nela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O lance é que a natureza do discípulo é essa, gerar novos discípulos. Ei, entenda uma coisa, dentro de cada discípulo há um potencial, há uma semente de Deus para gerar novos discípulos. Na verdade, há um potencial, uma semente de Deus para gerar uma nova igreja. Dentro de cada um aqui há um potencial para nós plantarmos novas igrejas. Por quê? Porque discípulo vai gerar discípulo. É a nossa natureza. É o que nós fazemos. Então, ele nos dá essa ordem de vão e façam discípulos. E entenda, esse vão não diz respeito a uma mudança geográfica. Não é vá para outra cidade, vá para outro país e faça discípulos. Não, é vão. Ou seja, você pisou para fora daqui, você está em missão. Você foi na padaria, é uma viagem missionária. Você foi na academia, é uma viagem missionária. Eu acho lindo como a Val entendeu isso, a minha esposa. Gente, a Val ir na manicure é uma viagem missionária. A mulher pegou na mão dela, já está intercedendo aqui. Sai todo demônio, vai agora. Ela foi no cabeleireiro, é uma viagem missionária. Ela foi fazer massagem, é uma viagem missionária. Até um tempo atrás, algumas pessoas da igreja questionaram ela. Poxa, tem cabeleireira aqui na igreja. Você não vai na cabeleireira aqui da igreja? Ela falou, você não está entendendo que a minha ida no cabeleireiro é para evangelizar? Para que eu vou no cabeleireiro de crente? A minha ida na academia é evangelismo. Então é você entender que agora vai, e aonde você pisar,
faça discípulos de Jesus naquele lugar. Faça discípulos de Jesus. É a natureza do discípulo. Agora, a pergunta então para nós hoje aqui é: como que discipula? Entendi, Douglas, entendi que é uma ordem, entendi que é a natureza do discípulo, é isso que eu tenho que viver, eu quero sair daqui, eu quero começar a ser discipulado, a discipular, mas como que a gente discipula? E aí Jesus, ele nos fala, ele diz, vão. E a primeira coisa que ele diz é, façam discípulos. E o discipulado, ele sempre vai começar com relacionamento. Tá? Você está anotando, você faz muito bem. Escreve aí. Primeiro, como discipular? É relacionamento. O discipulado começa com amor. O discipulado começa com interesse real na outra pessoa. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos um problemaço no Brasil, que é o número de desviados que nós temos na nossa nação. Ou o número de pessoas que tiveram algum contato com a igreja e hoje são feridos pela igreja, abandonaram a igreja. Por quê? Porque nós fizemos uma loucura de separar evangelismo e discipulado. E os evangelistas trabalharam mais que os discipuladores. Então a gente chegava com testemunhos de, cara, no culto hoje, 100 pessoas aceitou Jesus. Isso não é testemunho, isso é um problema. Por quê? Porque como que nós vamos cuidar de 100 pessoas? Então são 100 bebês que vão morrer pelo caminho. Jesus nunca mandou a gente evangelizar. Jesus mandou a gente discipular. Ele estava dizendo, ei, você vai ter que ter um relacionamento real com essa pessoa. Você vai ter que caminhar com essa pessoa. E é claro que no discipulado você está evangelizando. É muito louco quando Jesus fala assim para Pedro, Pedro, quando você se converter. Aí você fala, peraí, você está discipulando ele há 2 anos e ele não se converteu ainda? Sim, porque a conversão deles provavelmente foi no final do livro de João, quando ele sopra neles o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava discipulando eles há anos, e esse discipulado também era o evangelismo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o discipulado começa com interesse verdadeiro na pessoa. João 15,15, ele vai dizer, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Diga comigo, amigos. Então como discipular? Primeira coisa, é um relacionamento real, é gastar tempo junto, é fazer todas as coisas juntos, é se conhecer profundamente, é transparência. Então, se você quer começar a viver essa ordenança de Jesus, tudo começa com um relacionamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não transforme as pessoas em um projeto evangelístico. De verdade, ame as pessoas. Se importe com as pessoas. E construa um relacionamento com as pessoas. Estava ouvindo um pastor um tempo atrás que ele disse que quando ele era adolescente, jovem, ele estava na igreja e ele tinha assim uma vontade muito grande de crescer, de se desenvolver profissionalmente e tal. E tinha um empresário na igreja, um cara de muito sucesso, um cara muito próspero na igreja. E esse empresário chegou para esse garoto e falou assim, cara, eu vejo potencial em você, cara. Eu vejo que você tem fome de crescer, você quer desenvolver e tal. Aí o garoto falou, eu quero tal. Ele falou, então eu vou investir na sua vida, cara. Eu vou te ajudar. Seguinte, vai lá em casa, tal horário, tal dia, que eu vou começar a investir na sua vida, eu vejo potencial em você. E aí esse menino ficou animadíssimo, né? Falou, cara, uma oportunidade, eu vou crescer, agora esse cara vai investir em mim e tal. Aí, no dia marcado, no horário, ele se organizou e foi para a casa desse empresário. Aí ele chega lá, de repente ele vê estacionado um monte de carro na porta da casa do empresário. Aí ele achou estranho, né? Eu achei que era uma reunião, eu e ele, né? Mas tudo bem, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa com a esposa dele aí e tal. Beleza, ele estacionou, ele foi, entrando na casa do rapaz, e aí o empresário aborda ele. Pô, que legal que você veio. O cara leva ele até a sala e tinha um monte de gente na sala. Ele falou, senta aí, né? Senta aí que vai começar. Ele falou, começar o quê, né? Aí ele ficou sentado lá esperando, um monte de gente sentado. Aí o empresário entra na sala e fala, gente, que bom que vocês estão aqui, eu quero apresentar um produto para vocês aqui, Herbalife.
Uma coisa... Ele queria investir na vida do menino, fazendo o quê? O menino vender coisas para ele, para a pirâmide dele lá. Muitas vezes é exatamente o sentimento que as pessoas têm quando nós vamos evangelizar elas. Na minha época eu fazia assim, ó, mano, vamos lá em casa jogar videogame, jogar um FIFA, né? Jogar um PlayStation. Aí o meu amigo falava, cara, vamos, que legal, tal. Aí ele aparecia lá e eu falava, é uma célula! Antes você vai ouvir a palavra do Senhor, depois nós vamos jogar o FIFA. E aí a gente amarrava ele ouvia a palavra, entendeu? Não transforme as pessoas em projetos evangelísticos. Ele está dizendo, vão e faça discípulos, ou seja, se relaciona de verdade com essas pessoas. Jesus andava com eles, Jesus dormia com eles, Jesus acordava com eles, Jesus ria com eles, Jesus chorava com eles, Jesus andava o tempo inteiro com eles. Primeira coisa, gente, é relacionamento. Você precisa se relacionar e mostrar de verdade que você se importa com essa pessoa. E aí, depois desse amor, vem a segunda parte. E ele diz assim, vá e faça discípulos. Mas a segunda parte ele diz, agora batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então se a primeira parte é ame, se importe, se relacione, a segunda parte do discipulado é morrer. Discipulado, gente, é ajudar alguém a morrer. Discipulado é levar alguém para esse caminho de morte. Porque o que é batismo? Batismo, gente, é sepultamento. Você fala para a pessoa, olha, eu te amo, e eu te amo tanto que eu vou fazer o seu sepultamento. Eu te amo tanto que eu quero te ajudar a morrer. Eu quero te ajudar a morrer para você mesmo. Discipulado verdadeiro é nós ajudarmos a outra pessoa a morrer. E se a primeira parte no relacionamento diz respeito a amor, a segunda parte diz respeito à verdade. E é isso que Jesus fazia com os discípulos. Ele era cheio de graça e de verdade. Porque se você for cheio só de verdade, isso se chama crueldade. Sabe aqueles que falam, não, eu falo a verdade mesmo. Eu sou sincero mesmo. Eu falo o que tem que ser falado. Não, você é cruel. Você é mal educado. Agora, se a gente é só cheio de graça, ou é só cheio de amor, e não tem verdade, isso se chama sedução. Agora, discipulado, essas duas pernas, essas duas colunas, é quando eu sou cheio de amor e eu demonstro isso para você, o quanto eu me importo com você, mas por eu me importar tanto com você, eu te apresento a verdade. E aqui é um caminho de morte. Gente, discipulador é um coach da morte. É alguém que vai te ajudar a morrer um pouco mais. A gente chama lá na família de Zascope de o Ministério da Faquinha. Eu há anos já discipulo o meu cunhado, que é um dos diáconos lá da nossa comunidade, o Arthur. Eu lembro que um dia o Arthur chegou para a Val, né, a minha esposa, que é a irmã dele, e ela falou, Val, preciso trocar uma ideia, tal, não está dando mais o discipulado com o Douglas aí não. Aí a Val, por quê? O que aconteceu? Ela falou assim, cara, eu vou conversar com ele, eu estou sempre errado. Eu vou falar com ele, a Gabs, né, que é a esposa dele, poxa Douglas, a Gabs fez isso, e ele fala para mim, você está errado. Aí eu vou falar para ele, poxa, lá no serviço aconteceu isso, deu um problema. Aí ele fala para mim, você está errado. Poxa, eu estou sempre errado. E aí a Val explicou para ele, você não entendeu o que é discipulado? Discipulado é um lugar de morte. Discipulado é um lugar de quebrantamento. Discipulado é um lugar de sepultar a si mesmo. Discipulado é um lugar de negar a si mesmo. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem vida cristã sem discipulado. Sabe por quê? Porque você tem que entender que a Bíblia coloca o pecado. Um dos exemplos que a Bíblia dá de pecado é a cegueira.
Alguém que está no pecado, ela está em uma cegueira. Só que a cegueira espiritual do pecado, ela é pior do que a cegueira física. Porque na cegueira física, eu sei que eu sou cego, então eu me organizo com a minha cegueira. Na cegueira espiritual, eu também sou cego para a minha cegueira. Ou seja, você que está aqui hoje, tem pontos na sua vida que você nem sabe que você está fazendo e que você está errando, porque você é cego para a sua própria cegueira. E é só se alguém chegar para você e falar: posso te falar a verdade? Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu pai conta a história que um dia ele estava numa rodinha de amigos assim, conversando e tal, e de repente um cara barbudo, não era eu, amém? Um amigo dele lá barbudo, espirrou. Atchê! E saiu uma meleca e pendurou aqui, ó. Só que você consegue ver? Eu não consigo ver minha própria barba. E ele está lá, todo feliz, conversando e com uma meleca na cara, assim. Até que a esposa dele chega, tira um lencinho, né? De dentro da bolsa, tem tudo naquela bolsa, né? Tira um lencinho, fala: meu amor, rapidinho. E tira a meleca dele. A minha pergunta para você é: qual é a meleca que tem no seu caráter que você não está enxergando? Só que só é possível ser tirada se você se submeter a alguém. Qual é a meleca na pessoa que está perto de você, que está todo mundo vendo, e ninguém tem a coragem de ir lá e discipular aquela pessoa? Nós temos coragem de nos reunir para falar mal, mas ninguém se responsabiliza. Gente, entenda uma coisa: você é cego para certas coisas. Só tem como viver uma vida de santidade se for uma vida em comunidade e em discipulado. Porque você não está nem enxergando certas coisas que você precisa mudar. Não adianta somente você ir para o secreto e você ficar lá orando. Por quê? Porque tem coisas que Deus só permite na relação, na submissão uns aos outros e nesse relacionamento de discipulado. Discipulado é esse caminho para a morte. Você precisa entender que o maior inimigo seu é você mesmo, gente. O maior inimigo que nós temos é a nossa vontade. E discipulado é esse caminho de ajudar alguém a vencer a sua própria vontade, para se submeter à vontade de Deus. Primeiro, relacionamento é você amar de verdade uma pessoa. Segundo, é um caminho de morte, é batizar essa pessoa, é sepultar essa pessoa. E terceiro, é ensinar a obediência. Entenda uma coisa, ele termina dizendo assim: e ensinem eles a guardarem, em outras palavras, ensinem eles a obedecerem tudo que eu tenho ensinado para vocês. Entenda uma coisa hoje aqui: discipulado não é ensinar os mandamentos de Jesus. Ensinar os mandamentos de Jesus é aula. Ensinar os mandamentos pode fazer parte disso, mas discipulado é ensinar a obedecer os mandamentos. Ensinar os mandamentos a gente faz com lousa, a gente faz com livro. Ensinar a obedecer os mandamentos a gente faz com exemplo. É somente se a pessoa ver um exemplo vivo de como obedecer os mandamentos. Jesus não veio simplesmente ensinar a lei para a gente. Moisés já fez isso. Jesus veio encarnar a lei na nossa frente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós não estamos precisando de mais professores da lei. Nós estamos precisando de mais encarnação da lei. É alguém olhar para você e ver o que significa obedecer a Cristo. É alguém ter um exemplo materializado na frente dele do que significa viver com Cristo. Por isso que discipulado só é possível gastando a vida juntos. Porque eu preciso te levar para casa, para você ver a minha relação com a Val, para eu te mostrar como é ser um marido segundo as Escrituras.
É por isso que a Val precisa levar alguém para casa, para que aquela moça possa ver como é ser uma esposa, segundo a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos jogar bola junto, porque eu vou te mostrar como é ser como Cristo quando alguém chuta a sua canela. É por isso que nós precisamos ir para algum lugar junto dirigindo, porque aí eu vou te mostrar como que Cristo reage quando alguém fecha você no carro. Como Cristo reage quando o seu time de futebol perde? Como Cristo reage quando você tem uma fila e não estão te atendendo direito? Como Cristo reage quando trazem o prato errado lá no restaurante? Como Cristo reage quando alguém comete uma injustiça? E aí você começa não a informar a pessoa, mas a formar a pessoa. Nós precisamos viver a cultura do discipulado. Como? Misturando as nossas vidas. Sabe, a Bíblia diz assim que o diácono, ou o presbítero, ou o bispo, precisa ter um monte de coisa. Aí a gente lembra do marido de uma só mulher. Isso aí, tem que ser o marido de uma só mulher. Cuida bem dos filhos, é isso, tem que ser um bom pai. Voltou. E aí, fala lá que não pode ser ganancioso, não pode ser apegado ao dinheiro. Mas tem uma palavrinha lá, diz assim, que ele tem que ser hospitaleiro. Gostar de gente. E gostar de levar gente para casa, para sentar no sofá dele, comer a comida dele e quebrar uma xícara lá na casa dele. Por quê? Porque é a única... Som. É a única forma de discipular. É a única forma de transferir vida para alguém. Porque, de novo, discipulado não é sobre informação. Discipulado é sobre formação. Sabe qual é a diferença de informação e formação? Sabe qual é a diferença de alguém informado e alguém formado? É a seguinte, por exemplo, pensa aí agora, qual é o mercado que você vai? Qual é o supermercado que você costuma ir? Tá? Ou seus pais? Pensa aí, quem lembrou aí do supermercado que você costuma ir? Levanta a mão só para eu ver. Lembrou de um supermercado? Beleza. Minha pergunta é a seguinte: qual é o nome da rua desse supermercado? E qual é o número? Você sabe? O nome da rua do supermercado? E o número da casa? Do prédio? Não, você não sabe. Então você é um desinformado. Agora, se eu te colocar no carro ali agora, você consegue me levar até o mercado? Sim, porque você é formado. Você não é informado sobre a sua cidade, você é formado na sua cidade. Por quê? Porque você tem experiências com a sua cidade, você não lê livros sobre a sua cidade. Então o discipulado não tem o propósito de te informar, ele tem o propósito de te formar. O final do discipulado não é você tirar 10 na prova sobre Jesus. O final do discipulado é você parecer com Jesus. Discipulado não é para te deixar expert em uma matéria. Discipulado é para te deixar mais parecido com Cristo. É para a gente transferir vida um para o outro. No livro O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, ele fala algo muito interessante que os sociólogos descobriram, e o marketing tem usado muito isso. Presta atenção nisso. Que ninguém deseja diretamente algo, a não ser que seja necessidade básica. Eu desejo diretamente água, porque eu tenho sede, eu desejo comida, porque eu tenho fome, também essa parte de sexualidade. Agora, ninguém, por exemplo, deseja diretamente um aparelho como esse, ninguém deseja um tênis, ninguém deseja uma roupa. Você pode falar, não, mas eu quero tal roupa. Não. Ninguém deseja nada diretamente. A gente sempre deseja parecer com alguém. De novo. Você não deseja aquele batom. Você deseja parecer com alguém que você admira e que você viu que usa aquele batom. Você não deseja aquele tênis, porque não há na natureza humana a vontade de desejar um pedaço de pano.
Não tem na natureza humana a vontade de ter pano. Não, mas aí eu entendo que aquele tênis vai me trazer a imagem de alguém que eu admiro. As marcas entenderam isso. E é por isso que as marcas não estão mais pagando para ficar aparecendo a foto do batom. Não, eles estão pagando uma influenciadora para usar o batom. Porque eles entenderam que você não deseja o batom, você deseja parecer com alguém que você admira. Então entenda, como é que a gente começa a apresentar Cristo para uma geração? É quando essas pessoas começam a olhar para nós e admirar a forma que nós estamos vivendo, e elas vão fazer uma pergunta: por que você vive assim? E aí você vai dizer: por causa dele. Porque a minha vida é dele. Por que você é tão feliz? Por causa dele. Porque eu fui achado por ele, eu tenho um relacionamento com ele. Eu lembro que há uns anos atrás, eu tinha um grupo pequeno na minha casa, e uma célula na minha casa, e eu tinha acabado de chegar de Belém, tinha pregado em Belém do Pará, e eu tinha chegado e eu tinha trazido açaí. Só que o açaí verdadeiro, né? Lá em São Paulo é o sorvete e tal, misturado, né? Mas eu tinha trazido puro. Aí eu cheguei na minha célula e falei assim, seguinte, depois da célula aqui na comunhão, vai todo mundo experimentar açaí do Pará que eu trouxe aqui. Aí os caras fizeram tudo uma cara, né, fizeram entortar a cara assim, credo, falaram para mim tem gosto de terra isso daí, eu não quero, não sei o quê. Eu falei, não, no final nós vamos experimentar isso aqui. E aí fizemos a célula e tal, aí terminou a célula. Aí terminou a reunião, aí tinha uma menina na minha célula chamada Elisama, que ela era de Manaus. Né? E há anos já ela mora em Bragança, e já fazia anos que ela não comia o verdadeiro açaí, porque lá em Manaus eles comem também. E aí ela falou assim, Douglas, deixa aqui que eu faço. Pegou o liquidificador, minha mãe tem uma técnica de fazer açaí, ela já colocou no liquidificador, começou a fazer lá o açaí e tal, e ela preparando o açaí na cozinha, e aí ela terminou de fazer o açaí. Aí ela pegou, foi até mal educada assim, pegou, pôs para ela primeiro, entendeu? Deixou lá o liquidificador, pegou uma colher, fechou o olho, e aqui E ela ficava falando assim, meu Deus, esse é o verdadeiro. Isso aqui é muito maravilhoso. Meu Deus, há quanto tempo eu não comi isso aqui. Sabe o que aconteceu na minha cozinha? Fizeram uma filinha. Todo mundo com um copinho assim, Põe um pouquinho para mim aqui. Põe um pouquinho para mim aqui. Põe um pouquinho para mim aqui. Por quê? Eles queriam açaí? Não, eles queriam a satisfação dela. Sabe qual é o problema? É que a gente apresenta Jesus assim, Quer? Melhor tomar, senão você vai para o inferno, hein? Jesus não é um remédio amargo. Jesus é a coisa mais deliciosa que existe. E se a gente entrasse na faculdade, na escola, no trabalho, e assim, experimentando Cristo, assim, meu Deus, esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. E de repente as pessoas iam começar a fazer filinha e falar assim, me dá um pouquinho. Onde é que você vai? O que é isso aí? O que é esse brilho no seu olho? Por que no dia bom você está feliz e no dia mal você está feliz? Por que quando está uma crise no país você está pleno e quando está indo tudo bem você está pleno? Por que você não altera? Por que você não fica variando? Por que você está com essa cara às 8 da manhã? E a gente ia poder falar, é por causa dele. É porque eu estou satisfeito nele. É porque eu tenho vida eterna. É porque todos os dias de manhã eu acordo 1 hora antes e eu vou para a presença dele. E eu sou completamente satisfeito nele. E as pessoas passariam a desejar o desejado da nossa alma. Cara, só tem uma forma de nós impactarmos a nossa geração. É se nós decidirmos abraçar o discipulado. O que eu falo na nossa comunidade é que, gente, tudo é uma desculpa para discipular. É o grupo de dança, legal, nós vamos dançar aqui também, mas é uma desculpa para quê? Para a gente gastar tempo junto e discipular.
É o grupo de louvor, legal, nós vamos cantar aqui, isso é maravilhoso, mas também é uma grande desculpa, para quê? Para a gente misturar vida e discipular. Aí é os adolescentes, ok, o que tem que rolar nos adolescentes? A gente tem que discipular. Aí nós vamos sair para fazer tal coisa, legal, mas tudo tem que terminar em uma coisa: transferência de Cristo. Nós temos que formar Cristo na nossa geração. Senão qualquer trabalho que a gente fizer vai ser em vão. E ele termina com a promessa. Ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe, a gente ama esse último versículo. E eis que estou com você todos os dias. E a gente ama pregar sobre isso. Jesus está com você todos os dias. Mas em qual contexto que ele afirmou que vai estar com você todos os dias até o fim dos tempos? No contexto do discipulado. No contexto de você abraçar essa missão junto com ele. Não é vivendo a vida da forma que você quiser. E eis que ele está comigo todos os dias. Não. Eu lembro que o Francis Chan contou uma vez que ele estava numa conferência como essa, e ele ia pregar, e o pessoal estava no momento do louvor, e ele estava ali atrás, né, do palco, e ele estava orando. E ele estava: Senhor, faz alguma coisa hoje aqui, Senhor. E ele orando: Senhor, não sei. E ele tinha meditado naquele versículo que diz que Elias era homem como a gente. Ele falou que ele orava: Senhor, eu sou igual a Elias, Senhor. Elias era homem igual eu sou homem igual a Elias. E o Elias orou e caiu fogo do céu. Senhor, vem aqui agora nessa conferência e não sei, faz um terremoto, faz cair fogo do céu, faz alguma coisa nessa conferência aqui, Senhor. Por quê? Porque Elias era como eu, Senhor, e eu sou como Elias. Faz alguma coisa nessa conferência, não pode ser a mesma coisa de sempre. Se eu sou como Elias, manda fogo do céu. Ele falou que ele orando ali fervorosamente, de repente o Espírito fala com ele e diz: Francis, tem uma diferença de Elias e você. Elias estava diante dos profetas de Baal, você está numa conferência gospel. Você quer ver acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu com Elias? Tenha coragem de se expor nas mesmas situações que Elias se expôs. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batiza eles, ensina eles a morrer. Ensina eles a obedecer tudo que eu tenho ordenado para vocês. E enquanto vocês vão, eu prometo uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, cara. Você quer experimentar Jesus como você nunca experimentou? Se envolva verdadeiramente na missão de Jesus, de discipular. Eu li um livro chamado Weak Church. E o autor dizia o seguinte: o problema é que nós não entendemos que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. E falou para a gente: vão e façam discípulos. A gente está tentando edificar a igreja e achando que Jesus vai discipular. Não, não, não. Edificar a igreja, fica tranquilo que ele vai fazer. Mas discipular é a nossa missão. Eu quero te desafiar, cara, a se comprometer com alguém. A se comprometer com alguém. Douglas, como é que eu faço para sair daqui e começar a viver discipulado? Para de jogar a conversa fora. O próximo encontro que você tiver, não fala somente do último Spider-Man. Começa a falar sobre as coisas eternas. Vocês vão sair daqui, provavelmente vocês vão comer em algum lugar. Não deixa a conversa viajar, puxa ela para as coisas eternas. Como nós vamos colocar em prática tudo que a gente ouviu nesse dia aqui? Sabe, você está com alguém, traz para as coisas eternas, começa a confessar pecado, como foi falado aqui, como a Carol disse. Começa a abrir o coração, começa a dizer: como é que eu posso orar por você? Como é que você pode interceder por mim? Traga as conversas para o que realmente importa. As coisas eternas. E que a gente possa estar completamente comprometido com aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Discípulos de todas as nações. Recife é responsabilidade de vocês.
Um dia Deus vai perguntar de Recife para vocês. A escola que você estuda é responsabilidade sua. A universidade que você está matriculado é responsabilidade sua. Sua família é responsabilidade sua. Vão e façam discípulos de todas as nações. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. E eu quero orar comissionando você. Eu quero orar pedindo, Espírito Santo, vem agora e reveste-nos com autoridade para viver o que nós temos que viver. O discipulado, Senhor. Tanto para você se submeter a um processo de discipulado, quanto para você assumir a responsabilidade de cuidar de alguém. Mas eu sou novo e tal, não, mas aquilo que você já sabe de Deus, aquilo que já foi revelado para você, você pode passar para alguém. Aquilo que você já aprendeu hoje aqui, você precisa derramar em alguém. Mas a gente precisa se comprometer. Feche seus olhos comigo. Pai, eu quero orar pela tua igreja, Pai. Eu quero orar por esses homens e mulheres, Pai. Senhor, não deixa que ninguém aqui saia enganado, Pai, de que é um adolescente e que está numa fase que ele pode fazer o que ele quiser e errar da forma que ele quiser. Não, Senhor, que cada um aqui assuma a responsabilidade de discípulo de Jesus, de discípula de Jesus, Pai. Que cada um aqui assuma a responsabilidade, Pai, de discipular nações, Pai. Senhor, eu te peço, vem com teu Espírito Santo agora e começa a comissionar cada um que está aqui dentro, Pai. Senhor, a conferência, na verdade, começa agora, Pai. Quando a gente sair por essas portas, Pai. Senhor, que a gente saia por essas portas dispostos, Senhor, a abraçar a tua missão, Senhor. Dispostos, Senhor, a amar quem o Senhor vai colocar no nosso caminho. Pai, começa a revelar para os teus filhos e filhas qual é a nação que o Senhor chamou eles para alcançarem, Pai. Qual é o grupo étnico, o grupo de pessoas, Senhor, que o Senhor está dando voz para eles alcançarem, Senhor. Qual é o campo missionário de cada um que está aqui, Senhor, para eles alcançarem. Senhor, o Senhor vai levantar alguém aqui para alcançar médicos, Pai. Se o Senhor vai levantar alguém aqui para discipular policiais, para discipular bombeiros, Pai, para discipular skatistas, Pai. Se o Senhor vai levantar alguém aqui para o mundo da moda, para discipular pessoas lá, Senhor. Eu não sei, Pai, mas começa a revelar a nação de cada um aqui, Pai. E começa a colocar um amor sobrenatural no nosso coração, Pai. Nos nossos olhos, Pai. Por essas pessoas, Pai. Nos ensina a nos relacionar com elas, Pai, como o Senhor um dia foi chamado de amigo de pecadores, Pai. Nos ensina a sentar nas mesas que o Senhor quer que a gente sente, Pai. Cheio de graça, mas também cheio da verdade, Senhor. Enche-nos da verdade e nos dá ousadia e coragem para falar a verdade, Pai. Pai, que a nossa vida possa ser um modelo vivo do que significa obedecer ao Senhor. Que nós possamos dizer como Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que pessoas que nunca leram a Bíblia possam encontrar versos, versículos, olhando para o nosso estilo de vida, Senhor. E Pai, que nesse caminho nós possamos experimentar a tua doce presença dia após dia, Pai. Até o fim dos tempos, Senhor. Pai, junto com os meus irmãos agora, eu quero me comprometer com a grande comissão, Pai. Senhor, não me deixe, Senhor, me envolver com nada que vai me roubar da grande comissão, Pai. Eu quero fazer discípulos, Pai. Nós queremos hoje aqui fazer discípulos, Pai, e discipular uma cidade, Senhor. Pai, se de alguma forma a timidez, Pai, está impedindo os seus filhos e filhas de fazer isso, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que o amor pelas pessoas seja maior do que a nossa necessidade, Pai, de proteger a nossa imagem, Pai. Nos ajuda a fazer discípulos, Senhor, em todos os lugares que nós entrarmos, Pai. Que cada saída nossa de casa seja uma viagem missionária, Pai.
Nos capacita para isso, Senhor. Nos dá ousadia para isso, Senhor. E mais uma vez nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós. E eu termino dizendo o que eu digo todos os finais de cultos na família de Zascope. Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus abençoe vocês. Valeu.